E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês. Abra a sua Bíblia aí, Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 5. Ruth, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim: E morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus dois ou dos seus dois filhos e de seu marido. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que toda distração caia por terra e que teu Espírito tenha liberdade de agir neste lugar. Que toda deficiência e inabilidade daquele que transmite seja superada pelo agir e o mover do teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Preste atenção, porque essa também é uma história de família extraordinária. O texto começa narrando que uma fome acaba abatendo Belém, na Judéia. As coisas não estavam boas por lá. Um chefe de família chamado Elimeleque começa a observar que é só uma questão de tempo até sua casa, seus filhos, sua esposa não ter mais provisão. Ele entende que há um momento que ele precisa partir enquanto ainda há provisão para a viagem. Se Elimeleque demorar um pouco mais, ele pode morrer no caminho, ele pode perecer naquele caminho para chegar até o território moabita, até sair de um ambiente de escassez e poder chegar num ambiente onde ele consiga provisão. Para ele é um local inóspito. Moisés escreveu sérias advertências para que o povo do Senhor não se relacionasse com nações pagãs. Para Elimeleque é um desafio, mas o que está em jogo é sua casa, o que está em jogo é a integridade dos seus filhos, o que está em jogo é o futuro de sua família. E por mais desafiador que seja, quando a família está em jogo, quando o futuro de nossa casa, o nosso casamento, nossos filhos, netos, essa é a maior razão para nós lutarmos. Eu não sei se você conhece um pouco da história, mas todas as vezes que as guerras se estabeleciam, e principalmente que havia os campos de concentrações, seja os de Hitler, ou quando olhamos para a Bíblia, nós também vemos algumas invasões estabelecerem o que alguns chamavam de desterro, mas muito mais do que isso, era separar as famílias, era sempre mandar o pai para um campo de concentração, a mãe para outro campo de concentração, os filhos se separavam, porque todas as vezes que a família é dividida, inevitavelmente você perde o propósito pelo qual lutar. Quando se mantinha a família unida, inevitavelmente as pessoas lutavam para ver seus filhos livres. O texto em que lemos, vemos um homem desafiar a sua estrutura. Por quê? Porque o futuro de sua família está em jogo. É lógico que para ele é algo passageiro. Elimeleque imagina que ele vai pegar um pouco da sua provisão, vai sair com seus filhos e esposa de Belém, vai viajar até o território moabita, e lá então ele vai se estabelecer até que a crise passe, até que as coisas melhorem em Belém. Então ele vai voltar para Belém para seguir sua vida. Ele então pega sua esposa, seus 2 filhos e faz a viagem. Quando ele chega em Belém e começa a se estabelecer,
com seus filhos e com sua esposa. A fatalidade atinge aquela família. Elimeleque acaba morrendo. Olha que ironia, um homem que está fugindo para não morrer, acaba morrendo. Mas eu sei que Elimeleque morreu feliz, porque se tivesse ficado em Belém, provavelmente ele saberia que não apenas morreria ele, mas morreria toda a sua casa. Ele é um homem que foi capaz de oferecer sua vida, de lutar com todas as suas forças, que mesmo que ele morresse, ele sabia que sua família estaria estabelecida. Agora Noemi fica com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E eles se interessam por mulheres moabitas. Os rapazes começam a se afeiçoar a algumas mulheres. E essa mulher, uma dessas mulheres é Ruth, a outra é Orfa. E aquilo que parecia transitório começa a tomar uma outra proporção. Eles se casam com essas mulheres moabitas, eles pagam dotes para obtê-las. Nesse contexto bíblico, a mulher era praticamente uma propriedade do homem. Então, para que eles se casassem com elas, inevitavelmente, Noemi teve que ir reivindicar, pedir aos pais. E como os moabitas não eram tão seletivos quanto os judeus, eles acabaram se casando. Mas o tempo passa, e o texto diz que os 2 filhos de Noemi, eles também vão morrer. Essa mulher que não tinha seu marido, mas que era apoiada por seus filhos, agora essa mulher também perde seus filhos. É uma história de perda. Talvez nós poderíamos até chamar isso de uma saga, a história dessa mulher. E neste ambiente, onde os rapazes morrem, 3 mulheres ficam. É bom que saibamos que com a morte dos 2 rapazes, eles pagaram para ter essas mulheres. Então, na verdade, Orfa e Noemi Orfa e Ruth são propriedades de Noemi. Elas não podem voltar para casa. Elas terão que fazer o que Noemi mandar. E é nesse ambiente que a história se desenrola. É isso que eu queria refletir com vocês sobre a construção de um relacionamento que foi estabelecida entre essas mulheres. Como elas foram capazes, através da união, através da força e de uma oposição ferrenha, escrever seus nomes na história de Israel. Relacionamentos fortes são testados por grandes obstáculos, por grandes desafios, por grandes oposições. Os casamentos extraordinários não são aqueles que não têm problemas, mas são aqueles cujos quais o casal conseguiu enfrentar grandes problemas e saíram um pouco feridos, com algumas cicatrizes, com algumas lembranças, com algumas adversidades. São casamentos que muitas vezes chegam a 30, 40 anos de comunhão, e se olharem para si mesmo, ainda identificarão algumas coisas que doem, algumas coisas que ferem, algumas lembranças que não são agradáveis, mas elas não são fortes o suficiente para separar o casal. São situações que não são confortáveis, é verdade, mas não são fortes o suficiente para separar. Nós vamos ver pais que têm divergência com os filhos, noras que têm diferenças com sogras, cunhados que podem viver suas diferenças, enfrentar adversidades com a família do cônjuge e tantas outras situações. Mas eu preciso falar de uma estrutura de relacionamento bem fundamentada, bem estruturada, e é isso que nós vamos ver aqui. Depois que morreram, quem morreram? Morreram os rapazes que eram ligação, era eles o elo sanguíneo.
Estava neles o propósito de gerar a nova geração. Não faz sentido agora o que está acontecendo aqui. 3 mulheres sobraram. E não tem nenhum homem daquela linhagem para oferecer a essas mulheres o resgate. Nós vemos aqui que muitas vezes relacionamentos vão precisar sobreviver a um período onde não se há mais a utilidade do outro. É muito comum isso acontecer. E agora que eu não dependo mais dos meus pais? Sou eu que ganho meu dinheiro, eu sou dono do meu nariz. Aliás, eu ganho até muito mais do que meus pais. Estou bem fundamentado. Agora meus pais não me servem para nada. E agora que meus pais envelheceram, ficaram ranzinza. E agora que mamãe ficou doente, e agora, gente? E agora que a esposa ficou doente? E agora que o homem não consegue mais ser o provedor? E a hora que as pessoas não são mais úteis para nós? O que nós vamos fazer com elas? Pare e pense. Relacionamentos fortes, nós vamos ver aqui os fortes e os fracos dentro do mesmo contexto. Mas é importante nós olharmos para isso e entendermos que muitas vezes, ao longo da nossa caminhada para a proposta da estrutura da família, inúmeras situações e variáveis vão compor a nossa história de fato. Eu já fui o provedor da minha casa, é verdade. Mas também vivi 3 anos sem ser, lavando roupa, arrumando casa. Lembro estendendo roupa com tudo isso molhado, cheio de pregador, enfiado aqui, e um miserável de um vizinho. Eu posso falar assim, mas não estou, até porque ele não está aqui. É só para ilustrar, estou falando mal da pessoa não, tá certo? Rindo, dizendo que eu não era homem, nem para sustentar a minha família, só porque eu estava estendendo uma roupinha. E minha mulher trabalhando, e eu tocando a casa. 2 filhos. Depois o negócio inverteu de novo, louvado seja o Eterno. Mas se amanhã reverter de novo, nós vamos estar juntos, louvado seja Deus. A vida é desse jeito, é assim que funciona. Nós olhamos para este momento, e agora que os rapazes morrem, dá uma olhadinha no verso 6, põe para mim. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando pão. Preste atenção, deixa aí. Uma notícia chega em Moabe, que aquilo que Elimeleque achou que aconteceria, acabou acontecendo. As coisas melhoraram para Belém. Novamente, Belém está com economia em dia, as coisas estão indo bem. Então, Noemi resolve voltar. E voltar com o que ela tem. E o que ela tem? 2 noras. Que não podem voltar para sua casa, porque elas não pertencem a si mesmas. Elas eram propriedade de Malom e de Quilion. E agora, com a morte dos rapazes, os recursos que saíram para pagar o dote delas, era da família. Então as 2 meninas pertencem a Noemi. Noemi tem o direito de levá-las. Mas é aí que nós vamos ver a força do relacionamento. Noemi me parece que é alguém que muito mais do que apenas nutre um amor muito grande por suas noras. Noemi não quer ninguém que ande com ela por obrigação. Noemi é aquele tipo de pessoa que nunca quer ir num lugar onde é tolerada. Ela quer sempre ir num lugar onde ela é celebrada, onde as pessoas querem a sua presença, querem ter você por perto e não te toleram. Isso é uma coisa que eu aprendi. Já fui a muitos lugares na minha vida.
e muitos deles extraordinários, mas num ambiente onde ninguém celebrava a minha presença, apenas tolerava a minha presença. E eu não quero estar na presença ou caminhando com alguém que me tolera. Eu quero andar com alguém que me celebra. Quando nós olhamos para esse texto, é isso que nós estamos vendo. Ela resolve voltar dos campos de Moabe para Belém. E quando isso vai acontecer, coloca o verso, o verso 8 para nós adiantarmos. Esse culto é mais curtinho. E disse Noemi às suas 2 noras. A quantas noras? A quantas? Então as 2 vão ouvir a mesma coisa. As 2 são noras. E elas vão ouvir a mesma coisa de Noemi. Quando? Quando elas estão saindo de Moabe em direção a Belém. Noemi então para e diz às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Presta atenção, Noemi está dizendo: a partir de agora eu vou alforriar você. Eu vou libertar vocês. A partir de agora vocês estão livres. Pronto, o dote que meus filhos pagaram para ter você, eu agora invalido esse dote. E vocês agora têm a minha autorização. Pode voltar cada uma à casa de seu pai. Volte novamente, vocês estão livres para viver a vida de vocês sem mim. Não há obrigatoriedade em vocês me acompanharem. E o Senhor e chora, e chora. Sogra e nora. Não é uma mãe separando do filho. Não é uma mulher separando do marido. É sogra e nora. Entendeu? Elas estão chorando.
porque não estão querendo sair de perto uma da outra. Tu já chorou, porque não queria estar perto uma da outra. É só você mexer na memória. Às vezes já aconteceu, o motivo é que foi outro. Certo? Aquela cobra, cascavel, aquela velha infeliz, aquela garotinha novinha que roubou seu filho de 35 anos, seu menino. A senhora deve ser mãe de Peter Pan, não é verdade? Sim, um menino. Na terra do nunca, a senhora deve ser Sininho. Escute só, preste atenção. As meninas dizem, não, nós vamos com a senhora, nós vamos com a senhora, nós vamos com a senhora. E aí então, o verso 14 diz, então levantaram a sua voz e tornaram e Orfa beijou a sua. Escute aqui que isso é fantástico. As duas se amam, sim ou não? Sim. Aliás, as três. A Orfa também, olha a menina maneirona. Sim. Gostava da sogra, sim ou não? Mas foi embora. Pastor, então não gostava? Gostava, gente. Porque às vezes a vida vai tirar a gente. Às vezes a gente pensa que tem pessoas que para deixar de viver conosco uma comunhão, certo? Precisa estar brigado. Não, gente. Tem gente às vezes que nós amamos e vai sair da nossa vida e louvado seja Deus. Ah, pastor, não faz assim. Vai morar em outro país, vai morar em outro canto, vai viver sua vida, vai viver. Ah, eu queria todo mundo ao meu redor. Não vai rolar, tem gente que você ama, mas tu tem que falar assim, olha, louvado seja Deus. Mas nós brigamos? Não. Era chato porque não tinha WhatsApp. Se tivesse, na verdade, FaceTime. Não tinha nada disso, mas Orfa falou, você quer saber de uma coisa, ô sogra? Eu vou embora mesmo, tá? Já que a senhora me liberou. Chorou, tá ali, ó. Aquela coisa de mulher. Você é homem, diz. Mulher não, mulher tem que chorar. Isso é maravilhoso do mundo das mulheres. Esse dia minha mulher estava chorando, eu falei, por quê? Ela falou, não sei. Ela falou, Cláudio, sai de perto de mim, porque nem eu estou me aguentando. Eu falei, louvado seja Deus. A Bíblia já instrui, fugir da aparência do mal. Deixa quieto e vida que segue. Cuidado que você pode estar rindo de você também, ok? Mas preste atenção. A Orfa vai embora, porque tem gente que te ama, mas vai sair da sua vida, amém? É assim que funciona. E às vezes é melhor que a vida tire alguém da sua vida enquanto você ama. Porque se você quiser conviver com gente que não é, pode acontecer um atrito para que vocês acabem se separando. Faça essa leitura bem. A única pessoa que você não pode avaliar sobre esse programa que eu estou te oferecendo é o cônjuge. Cônjuge não. Cônjuge casou. Ah, pastor, mas ele é ruim. Mas é seu. Foi você que escolheu. Ah, mas eu errei. Pois é. Espera morrer. Ah, mas ele tem uma saúde, então vá você. Entendeu? Casado é casado, é outra história. Isso aqui eu estou dizendo, a vida vai tirar gente. Tá certo? Bom, vamos aqui, por exemplo, eu não posso me deter muito. Porém, Ruth fez o quê? Ruth fez o quê? Ruth se apegou? Ruth falou, não vou. E a Orfa já estava lá, ó, virando na esquina. Foi embora. Fala mal dela não, que era gente boa. Orfinha. Só que ninguém nunca mais falou dela. Ela era gente boa, sim ou não? Mas a Bíblia continua falando dela? Porque me parece que a Bíblia não gosta muito dos outros que desistem. Ela não fala não. Orfa foi. Casou de novo? Teve filho? Porque quem desiste fica assim, sem história. Mas que você tenha pena. Cadê fulano? Lembra? Voltou.
A Rutinha falou, não, vou contigo, sogra. Estamos juntos e misturados. Gente, é uma história tão legal. Olha o que diz o versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes ou não insista para que eu te deixe, nem me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, onde quer que pousares à noite, o teu povo, o teu Deus, a nora falando para a sogra. Onde você morrer, morrerei eu. Pensa se tu falaria isso. Onde a senhora morrer, irei estiver lá. Não, só quero que você entenda a força. A nora falou para a sogra, vou com a senhora, para com essa palhaçada. Onde a senhora for, eu vou. Onde a senhora morrer, eu morro. Onde a senhora, o seu povo é o meu, e o seu Deus é o meu Deus. Preste atenção. Alguma coisa aconteceu com Ruth que não aconteceu com Orfa. Ela amava, sim, mas Deus tocou o coração de Ruth de uma forma tão intensa que Ruth disse, o teu Deus é o meu, isso. Agora faz sentido. Agora para Noemi começa a fazer sentido. Então o verso 18 diz o quê? Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Preste atenção. As duas recebem o direito de ir embora. E todas as duas podem deixar sua sogra. Porque sua sogra já disse qual será o padrão de relacionamento. Ele não será um padrão de relacionamento pautado na utilidade. Ela explica para elas, depois você lê. Não faz sentido você ir comigo, eu não posso mais ter filhos. Eu sou velha demais. E se ainda eu tivesse filhos, eles não teriam tempo para resgatar vocês. Como é que vocês esperariam eles crescerem para dar a vocês a possibilidade de ter filhos? Eu não sirvo mais para vocês. É melhor vocês irem embora. E aí que nós vemos um relacionamento forte. Por quê? Porque Ruth diz, o teu povo vai ser o meu, e o teu Deus vai ser o meu, eu vou junto contigo. Eu aprendi uma coisa com você, Noemi. Eu aprendi a acreditar no Deus que vocês servem. Eu vou com você. Então, Noemi parou e não mais insistiu com a sua nora. Ali elas vão, e eu vou adiantar aqui. Elas vão para Belém, chegam em Belém na colheita da cevada. As duas vão morar numa casinha, provavelmente sendo repatriada ou pelo povo, ou pela lei, ou por alguns familiares que Elimeleque ainda deixou. Noemi já estava velhinha, como ela bem disse, suas forças já não eram, tão grandes. Então ela começa a cuidar das coisas de casa, dos afazeres de casa. E sua nora mais nova, Ruth, vai ao campo. Ela não tem autorização para trabalhar, mas como ela é viúva, como ela é imigrante, há uma tolerância para ela. Ela pode ir atrás dos segadores, daqueles que vão colhendo. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil para nós, como se fosse milho. E aquela espiga que não está boa, aquela espiga que só está pela metade, os segadores, ou seja, aqueles que estão colhendo, quando eles vão fazendo esse processo de seleção, na hora, notando, eles vão deixando ela, ou aquelas espigas naquela canaleta. Então, as viúvas, os órfãos, e aquelas pessoas que não têm recurso, eles vêm. Mas o que é isso, pastor? Isso é alguém que vai para a rua
Isso é alguém que vai sair para levar recursos para casa. Isso é um relacionamento cujo qual, sabe, os afazeres são divididos, as responsabilidades são divididas. Isso é uma história que diz que muitas vezes nós vamos precisar começar do nada, zerar muitas vezes, sentar e estabelecer, um ambiente onde vamos zerar nossos problemas, vamos zerar nossas frustrações, onde vamos zerar nossas mágoas. Por quê? Porque vamos precisar começar de novo com o quê? Com um pouco, com os restos, com aquilo que sobrou. E é isso que essa mulher está fazendo. Ela está ali, pegando um pouquinho da cevada para levar para casa, para sua sogra, provavelmente, junto com ela, tentar comercializar com alguma outra coisa, para que as duas consigam sobreviver. Porque é isso, relacionamento forte é relacionamento de cumplicidade, de parceria, onde cada um busca fazer o máximo possível para que as coisas funcionem. Nunca um relacionamento vai funcionar onde só o pai ofereça e o filho nunca esteja pronto a oferecer, a cuidar, a se abrir. Nunca um relacionamento entre o casal vai ser sadio, onde um está sempre pronto para receber e o outro sempre pronto a dar. Não funciona assim. Amizade não funciona assim. Negócios não funcionam assim. Nenhum tipo de relacionamento vai se relacionar com Deus. Também não funciona. Por quê? Porque Ele quer de mim e de você, no mínimo, obediência, amor, para que a graça nos alcance. Mas às vezes, irmãos, é necessário que as coisas comecem com um pouco. Um ambiente de vergonha, onde aquela mulher sai de sua terra e agora está no meio daquelas pequenas vielas, catando coisas, disputando alguns pedaços deixados para trás. Às vezes a vida vai te proporcionar isso. Nós precisamos ser fortes o suficiente para sobreviver o tempo da escassez, das adversidades, dos problemas. Em todas as áreas, às vezes vamos enfrentar problemas que vão nos tentar tirar a presença de Deus. Às vezes vamos enfrentar problemas que vão tentar acabar com o nosso casamento. Problemas que vão tentar matar os nossos filhos, quer fisicamente, quer emocionalmente e espiritualmente. Nos isolar. É assim que funciona. E o que sobrevive a isso? Relacionamentos fortes. O que foi a pandemia? O que foi o Covid-19? Um processo seletivo chegou aos homens. Sabe, aquele da savana, do Kruger, do Serengeti. Sabe, aquele onde todos os dias animais se levantam e tem que estar atento. É visão, é audição, é percepção. Para quê? Para que o seu predador não venha, porque é o forte, o adaptável, vencendo a batalha. O que foi o Covid? O que foi o Covid? Foi uma força para testar os fortes e os adaptáveis. Igrejas fortes e adaptáveis sobreviveram. A nova maneira de transmitir um culto, a nova maneira de se comunicar com seus fiéis. E as igrejas que não se adaptaram, elas fecharam. Muitas sequer tiveram condições financeiras de pagar seus aluguéis. O que aconteceu com empresas que não descobriram como comprar, como vender, como anunciar? Nesse período, elas fecharam, porque somente as empresas fortes e adaptáveis passaram para a próxima fase. O que aconteceu com a saúde das pessoas? Os fortes e os adaptáveis enfrentaram e sobreviveram. Os fracos e os que não se adaptaram não conseguiram vencer, sequer com auxílio de vacinas ou de tratamentos. A fé, 30% da igreja não voltou.
Boa parte dela está nos assistindo online, ainda amedrontada, porque perderam seus entes queridos, ou porque descobriram que podem, acessar o culto de dentro de suas casas. Sabe por que nós não sentimos isso? Porque lá fora também, uma notícia chegou de que uma pandemia estava atingindo o mundo e que ela era nada mais, nada menos que uma das partes do cumprimento da palavra de Deus, que Cristo está voltando. Então muitas pessoas vieram, e talvez pelo número grande de pessoas que vieram, nós não conseguimos dar falta do pequeno grupo que não conseguiu voltar, porque só os adaptáveis e fortes na fé prosseguiram. Nós estamos olhando para um ambiente desse tipo. É isso, é essa parceria que nós vemos, e é isso que faz toda a diferença. O que tem aqui, grana, não. Qual é o interesse aqui? Isso aqui é amor. Isso aqui é alguém que conseguiu conquistar uma outra pessoa, mesmo quando ela não tem mais nada para lhe oferecer, mesmo quando ela tem todos os motivos para ir embora. É desse relacionamento que eu estou falando. É quando seja na questão espiritual, onde você olha, o inimigo te ataca, parece que Deus não está presente, as coisas são todas contra você, e você diz: até aqui me ajudou o Senhor. A vara do Senhor é o que me... Veo mi destino, las estrellas me guían, no hay camino perdido, cada desafío lo enfrento sin temor, con el corazón valiente avanzo con amor. Con amor. La vida es una danza en constante evolución, con cada paso firme busco mi redención. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. La fuerza de mis sueños me lleva a conquistar. Cada día es un regalo, una razón para luchar. Con la mirada al frente y el alma sin temores, voy construyendo el mundo que late en mis colores. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. Nunca se apagará. Voy a volar alto hasta el sol, nada me detiene, soy mi propio campeón. Con cada caída me levantaré, la llama en mi interior nunca se apagará. Nunca se apagará. sustento e o seu cajado. Aquele que há de vir virá e não tardará. É assim que funciona. Fortes. Pessoas habilitadas a lidar. Por quê? Porque as adversidades, elas vão surgir. Essas duas mulheres começam a construir uma história. E pasmem vocês, uma história de sucesso. Naquela casa, Deus olhou para aquelas duas mulheres e elas vão viver o incrível. Naquela colheita, naquele terreno, onde Ruth está trabalhando, um cara chamado Boaz é o dono. Isso, um latifundiário, um cara cheio da grana. E um belo dia foi lá visitar
Olhar como é que estava a colheita. E estava assim de gente colhendo, seus empregados e aqueles que precisavam. E o olhinho dele bateu na Rutinha. Olhou e falou, caraca, maluco. Pô, maneira aquela dona, hein? Aí perguntou um cara, falou assim, quem é aquela mulher lá? Alguém falou, é a Rutinha. É a nora da Noemi, viuvinha, meu filho. O Boaz esperou ela chegar e falou, Rutinha, ô menina, não vai trabalhar na terra de ninguém não, fique aqui na minha, beleza? Pode ficar aqui que eu já falei para a turma, para dar proteção, ninguém vai mexer contigo, olha só. E ela volta para casa com aquelas coisinhas. Ele chamou ela para tomar um café, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Aproximou, sentou perto da Rutinha, falou, molha o pão aí, filha. Bota nessa boquinha sua, vê se isso é fantástico, a Bíblia é extraordinária. Aí Ruth falou assim, nossa, você é tão bom. Ele falou assim, eu sei o que você veio buscar, sabe, aqui, se refugiar em Deus, que Deus conceda o que você procura. E Rutinha deve ter falado, estou procurando é um homem, rapaz. Tu não podia me pegar aí, pô, me resgatar? Soldada Rutinha, prima do Ryan. Gente, isso é fantástico. Aquilo aconteceu porque Deus está nesse negócio. Gente que não desiste, Deus está junto. Você tem um montão de motivo para largar esse marido seu. Claro que tem, mas isso é uma porcaria. Mas é seu, essa mulher sua é doida de pé. Mas é sua, e você fez uns finelos, agora que piorou. Que aí os laços aumentaram, aí você vem para a igreja, aí é que piorou, porque ainda Deus condena. Então você só tem um jeito de amar esse homem mesmo. Quem é? Esse aí que você achou que era príncipe? O príncipe caiu na viagem, sobrou o cavalo, é ele, filha, monta e vamos embora, a vida que segue. Você achou que ela era um anjo, ela voa. Mas é de vassoura. Você consegue entender? Então nós temos que levar a vida desse jeito. Pare e pensa, agora está lá, que isso é maravilhoso para mim, eu fico encantado. Olha só, um belo dia, o Boaz, sabe o que o Boaz falou para os empregados dele? Ô, rapaziada, quando você estiver catando, que você olhar para trás e quem vem é Rutinha, pô, deixa umas coisas boas para Rutinha, mulher maneira. Aí, a Rutinha começou a encontrar umas espigas diferentes, já cheinha. Rutinha foi só pegando. Um belo dia ela chegou em casa, troquei para a espiga da cevada, só uma adaptação, tá vendo? Depois você lê, cevada. Só estou falando isso porque tem uns teólogos de plantão, não era milho. Só estou adaptando que é para o povo entender. Tem gente que não sabe nem o que é cevada, já vai achar que ela estava vendo a manguaçando na cerveja. Ah, vai perturbar outra. Não, na verdade, prego o que eu quiser e pronto, acabou. Se eu quiser falar que... Pronto, vamos embora, olha para mim aqui. E aí, Rutinha chegou em casa, pensa, cheiona de espiga. A véia, a macaca véia, que a dona tá lá. Isso, escute as pessoas mais experientes, rapaz, essas véias sabem tudo. Elas falam pouco. Chega perto de uma véia dessa, de um velhinho desse, e pede uma dica, que às vezes você, para viver tanto tempo assim, aprendeu muita coisa nessa vida. Minha filha, vou te ensinar quando manda um homem. Esse cara não. Homem não quer mandar, homem só quer que os amigos dele pensem.
pensa que ele mande. Essa mulher mais velha pode dar para você um arreio e um freio. E você só puxa. Mas vamos voltar para o texto. A velha falou assim: Rutinha. Ô menina, isso aí não é resto, não. Isso aí é coisa boa. Você está trabalhando onde? A Ruth falou assim: um homem bom. Pensa no homem bom, tal de Boaz. Noemi falou: o Boaz? Menina. Boaz é parente do meu marido, garota. Olha, pode resgatar você, ó. Serol. Nossa. Não acabou não, filha. Para ele deixar isso pra tu é porque ele tá gostando de tu. Olha que velha, olha que velha. Depois você lê. Tá terminando a colheita. Eles vão fazer uma festinha. A velha toma um banho. Bota uma roupa maneira. Se perfuma. E vai pra pista. Vai lá, vê onde o Boaz deita. E você deita perto, não se oferece, porque o homem não gosta de mulher oferecida. Você tinha que dar aula de MBA, essa véia, de relacionamento. Ela foi lá, deitou. Falou, ó, se ele não acordar, você descobre o pé dele. Ele acorda, vai entender, vai te ver e... Ó, Rutinha foi lá, viu onde Boaz deitou. Deitou perto dele, ele não acordou, ela descobriu o pé. Pastor, está tudo isso na Bíblia, está tudo aqui. São só 4 capítulos. Dá para você ler rapidinho. Não vai dar nem sono. Las cosas que me dicen que no puedo lograr se convierten en fuerza para avanzar. El destino es incierto, pero yo soy capaz de superar cualquier obstáculo y llegar más allá. La vida es un viaje sin final, con cada paso me siento más real. Nada me detiene, no pararé, con fuerza y garra yo continuaré. Encuentro un nuevo renacer. Soy más fuerte de lo que puedo creer. El miedo se disipa cuando empiezo a luchar. No hay barrera que me pueda frenar. Sigo adelante sin mirar atrás. Los sueños son míos y los voy a alcanzar. Cierto, pero yo soy capaz, yo soy capaz de superar cualquier obstáculo y llegar más allá. La vida es un viaje sin final, con cada paso me siento más real. Nada me detiene, no pararé, con fuerza y garra yo continuaré. En cada caída encuentro un nuevo renacer. Soy más fuerte de lo que puedo creer. Se disipa cuando el tiempo renace. El cuerpo en el que me entiende no puedo lograr. Soy más tolerante sin mirar atrás. Yo no voy nada paso más sin garra a alcanzar. El destino es incierto, pero yo soy capaz de superar cualquier obstáculo y llegar más allá. La vida es un viaje sin final, con cada paso me siento más real. Nada me detiene, no pararé, con fuerza y garra yo continuaré. Encuentro un nuevo renacer. Soy más fuerte de lo que puedo creer. El miedo se disipa cuando empiezo a luchar. No hay barrera que me pueda frenar, frenar, frenar. Sin
son míos y los voy a alcanzar. Oh, oh. Aí ele acordou e falou, nossa, o pé tá gelado. Aí ele olhou, viu aquele montinho e falou, quem é? Ela falou, Rutinha. Tô precisando de um resgatador. Sabe, o milho já tem, só tá faltando o cavalo. Não é verdade? Ele falou assim, Rutinha, fica aí, filho, fica aí que amanhã eu vou... Porque tem um garoto mais novo aí que pode pegar você, que é um parente mais chegado. Mas se ele não pegar, eu pego. Tá garantido. No dia seguinte, ele foi para a porta da cidade, chamou os anciãos. E aí então, mandou chamar o garoto novo, só que a gente sabe que os garotos novos, ó, tudo ruinzinho na parada, né? Chamou um garotão e falou, tem a Rutinha aí para tu pegar. Ele falou, bom negócio. Ele falou, mas tem umas responsabilidades. Ele falou, mau negócio. Aí ele falou, não estou afim de responsabilidade nada não, diga. Aí o boy falou, então pego eu. Ele falou, então pega. Ele falou, então... Foi lá e falou para Rutinha, Rutinha, garota, se deu bem, porque agora você vai ver. Olha que coisa fantástica. E pior que sabe o que é? Tá tudo na Bíblia. E esse dia tem gente falando que ler a Bíblia é chato. Você não quer nem que eu termine, que eu continue contando a fofoca? É ou não é verdade? Olha como é que a Bíblia é legal. Presta atenção. Aí o Boaz mandou bala, mano. Pegou a Rutinha, sacudiu. E aí entra. Não repara não, você que tá visitando, tá? Pô, o pessoal nunca mais volta. Você trouxe uns visitantes aí, né, irmão? Caraca. É que eu não tomei meu remédio hoje. Pior que no segundo culto vai piorar. Capítulo 4, verso 14, a gente termina já por aqui. 4:14. Isso. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. E seja o seu nome afamado em... Vamos lá, bota aí para a gente adiantar. E ele te será recriador da alma e conservará a tua... Pois tua nora, quem? A tua, que o teve e ela te é melhor do que... Toma, Eucana. Lembra da história de Eucana? Se você não lê a Bíblia, ficou no vácuo. Lembra o Eucana falando para Ana? Sou melhor que... A mulher falou, ô Noemi, aí, essa tal de Rutinha, melhor do que 7? 7? E sabe o que é melhor de tudo isso? Verso de número 17. Isso. E as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho, ok? E chamaram seu nome? Este é o pai de... Bom, Obed é filho de quem? Filho de quem? Da Ruth, ok? Que Noemi, avó do menino, certo? Vê sua linhagem resgatada por este garoto chamado... Mas Obed é pai de quem? E Jessé é pai de quem? E Obed é filho de quem? É avô de quem? É avô de quem? Avô de quem? E ele é filho de quem? De uma estranha? Da Rutinha. A Rutinha, lá de Moabe, lembra? Virou a avó do Davi. Essa mulher está na linhagem, nada mais, nada menos do que de Jesus. Pare para pensar. Isso é que é relacionamento forte.